MT Sesc TV está começando e as nossas terças-feiras são dedicadas a conteúdos relacionados à educação. Você sabia que o Sesc Mato Grosso possui uma escola? Isso mesmo! Além disso, oferece cursos de idiomas, bibliotecas fixas e móveis e diversas atividades que incentivam o desenvolvimento intelectual. E para começar o programa de hoje, vamos além do ABC descobrir como o Poppet pode auxiliar na educação infantil. Confira! Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Além do ABC e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um brinquedo que está fazendo sucesso entre as crianças e até mesmo entre os adultos. Esse é o brinquedo, pessoal, o Poppet. Ele tem ganhado o gosto das crianças e também dos adultos. Quem nunca brincou com esse brinquedo? É um brinquedo que tem por finalidade inicial ser desestressante, relaxar as crianças e também para que elas passem o tempo. Eles vão apertando os botõezinhos, fazendo esse movimento de bolhas. É como se fosse estourar algumas bolhas, sabe? Aquele saco plástico que antigamente a gente estourava as bolhas de uma forma mais moderna. Mas esse brinquedo, pessoal, ele pode ter também um intuito, uma finalidade de aprendizagem. E é isso que a gente vai ver hoje aqui no Além do ABC. Então, pessoal, hoje eu trouxe algumas dicas de como a gente utilizar esse brinquedo para a aprendizagem das crianças. Podemos utilizar na matemática, na língua portuguesa e vamos dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é na contagem, nos números, tanto na adição, na subtração e também na multiplicação. Podemos utilizar essas bolinhas. Esse Poppet que eu tenho aqui, ele tem um formato quadrangular e nós podemos utilizar as linhas para identificar as contagens tanto de adição, 3 mais 2, quanto para subtração também, 3 menos 2, resta 1. Nós podemos utilizar também na multiplicação, utilizando todas as linhas, 3 vezes 1, então eu vou colocar 1 em cada linha, 3 vezes 1 é 1, 2, 3. E aí a criança pode fazer o registro de tudo isso em uma folha ou simplesmente na observação. Nós podemos utilizar esse brinquedo também na língua portuguesa. Como? Na separação de sílabas, quando precisamos separar uma palavra em sílabas, podemos utilizar esse instrumento, esse brinquedo. Por exemplo, a palavra bala, ela tem 2 sílabas. Como podemos saber isso? Utilizando o Poppet. Ao pronunciar a primeira sílaba, nós apertamos uma bolinha, ba. Na segunda sílaba, apertamos outra bolinha, lá. Identificamos, então, com as bolinhas, aqui, 1, 2, que a palavra bala tem 2 sílabas. Assim como a palavra sapato. Podemos identificar aqui também no Poppet quantas sílabas ela tem. 1, 2, 3. O Poppet pode ser utilizado de várias formas para aprendizagem. Ele pode ser utilizado como raciocínio lógico e no processo de alfabetização. Então, fica aqui algumas dicas de como a gente utilizar na aprendizagem das crianças de uma forma divertida, utilizando o brinquedo Poppet, o brinquedo mais famoso do momento. Então é isso, pessoal. Gostaram das dicas para a gente utilizar esse brinquedo e aprender muito? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Além do ABC. É preciso sempre inovar e buscar referências para educar uma geração que está a cada dia mais antenada nas tendências. Além, é claro, de valorizar os profissionais da educação que cumprem um papel fundamental em nossas vidas. Por falar nisso, você sabe o que são
Números de ouro? Será que valem mais? Vamos descobrir juntos agora no Além do ABC. Olá, eu sou a professora Renata Oene, professora de matemática do Sesc Escola Cuiabá. Hoje falaremos um pouco sobre o número de ouro. Já ouviu falar disso? Já observou que em algumas vezes, em algumas construções, obras de arte, na natureza, em flores, girassóis, caracóis, existe uma certa espiral? Existe um padrão geométrico na natureza que se repete. É claro que não tem esse padrão em todos os detalhes da natureza, mas percebe-se uma repetição desse padrão. Quando você tem a medida de uma figura, de uma foto, ou mesmo de uma flor como o girassol, por exemplo, que as sementes têm um formato de espiral, quando você consegue perceber que nesse formato de espiral, ao representar o espiral dentro de um retângulo, de tal forma que esse retângulo é especial, tem umas medidas tão certas que, ao dividir o lado maior pelo menor, obtém-se o número 1,618. É o número de ouro. Esse padrão também é encontrado no corpo humano. Olhe seu dedo indicador, por exemplo. Ele a gente pode determinar como segmento de reta. Segmento de reta é um pedacinho da reta. Então, se você medir o seu dedo da base até a ponta e chamar esse segmento de segmento A mais B e medir outro segmento até a metade aqui, nessa articulação do meio, chamamos isso de segmento B e esse de segmento A. Ao dividirmos todo o segmento A mais B pelo segmento A, vai dar um número 1,618 ou mais próximo disso. Essa é a razão áurea. Existem algumas afirmações que falam que os homens mais belos, as mulheres mais belas, quando faz uma razão, a medida do rosto, de uma certa, de um certo tamanho, do queixo até a ponta do nariz, da ponta do nariz até o topo da cabeça, até a testa, quando faz a divisão desses segmentos usando a razão áurea, quando esta razão dá um resultado próximo de 1,618, eles afirmam que é uma pessoa mais bela. É claro que a gente não pode levar isso no sentido estrito da palavra, porque a natureza ela é mutável, as pessoas não são uma caixinha, uma forma geométrica milimetricamente feita, E beleza é subjetivo. Mas aos olhos da matemática, quando você encaixa um objeto nestas condições da razão áurea, aos olhos da matemática, é belo. Então, essa observação dessas repetições de padrões da natureza sempre chamou muita atenção. E porque é uma coisa que vem aleatória, tá ali, a planta nasceu, o girassol nasceu, você olha, tem a espiral certinha. Nem todos os girassóis se encaixam nessa descrição, mas a maioria sim. Então, isso sempre chamou a atenção da humanidade, quando esses padrões se repetem. E aí a gente vai estudar esses padrões. E sempre, que possível, colocamos dentro de formas matemáticas, de equações matemáticas, de detalhes e conceitos matemáticos. Então, pela história da matemática, Euclides, por exemplo, foi um que estudou bastante sobre isso, sobre esses padrões geométricos, Ele estudou muito sobre geometria. Mas há indícios de que no Egito já estudava sobre isso, porque fala que aquela pirâmide famosa, a Quéops, tem sim no seu topo, considerando uns detalhes corretos para que se enquadre
na definição, né, de número de ouro, de razão de ouro, para que tenha o número de ouro, diz que existe sim esse padrão e conseguimos fazer a razão áurea encontrando 1,618 na pirâmide de Quéops, certo? Então, é um estudo muito antigo, muito longo, que nos diz que a humanidade sempre observou a natureza e sempre tentou escrever de alguma forma a natureza em forma de matemática. Nós vamos agora para um intervalo comercial, mas é bem rapidinho, não saia daí. Estamos de volta. Nesse bloco, vamos descobrir como surgiram os vagalumes no Clube do Livro. Confira! Olá, eu sou Elisângela Rezende e hoje eu trouxe a história para vocês Como Surgiram os Vagalumes, de Stella Barbieri e Fernando Vilela, da editora Scipione. Era uma vez uma estrelinha que adorava pular entre as nuvens do céu. E ao ver os mirabolantes pulos da estrelinha, sua mãe disse: "Minha filha, não faça uma coisa dessas. Você fica pulando aí nessas nuvens, um dia vai encontrar um buraco no meio de uma delas e vai cair lá na terra. Aí eu quero ver você voltar." Ouvindo as palavras de sua mãe, a estrelinha pensou com seus botões: "Realmente, minha mãe tem toda a razão, mas eu vou dar um último pulinho, um pulinho mais esperto." Então a estrelinha olhou todas as nuvens do céu e escolheu a mais fofa de todas e deu um impulso bem forte e pulou. Quando ela voltou, dito e feito, tinha um buraco no meio daquela nuvem e ela foi caindo para a terra. Caiu estatelada na terra, ao lado de uma floresta. A pobre estrelinha ficou lá embaixo chorando, enquanto sua mãe do alto do céu dizia: "Minha filha, eu avisei você. E agora, o que vamos fazer?" E a estrelinha gritava: "Mamãe, me ajuda!" A mamãe estrela juntou todas as cordas celestiais disponíveis, jogou para baixo, mas ainda ficava muito longe. Chamou as outras estrelas, pediu conselhos, gritou, esbravejou, rezou, chorou. De nada adiantou. Não havia solução para ajudar a filha. Aquele era um dia de inverno e os animais da floresta estavam com muito frio. Quando eles viram aquela luz intensa produzida pela estrelinha, acharam que fosse uma grande fogueira. O elefante foi o primeiro a se aproximar da estrela, com aquele seu corpo elefantoso, dizendo: "Ai, que maravilha! Uma fogueira para eu me esquentar." "Eu não sou uma fogueira, eu sou uma estrela celestial." Sem graça, o elefante disse: "Desculpe-me, mas o lugar de estrela celestial, para mim, é lá no céu." "O que você está fazendo aqui?" A estrela contou a ele toda a sua história, como foi parar ali na terra. Falou da sua mãe, da nuvem, do buraco e tudo mais. O elefante ficou com muita pena e teve uma grande ideia. "Vou te ajudar. Você agarra na minha tromba
Eu vou correr, correr, rodar a tromba bem forte e lançar você para o alto do céu. Então você vai poder voltar para perto da sua mãe. E foi isso que eles fizeram. O elefante aproximou a tromba da pequena estrela, ela se segurou bem forte e ele saiu correndo, correndo, sacudindo a sua tromba até que lançou a estrelinha lá para o céu. Acontece que o elefante estava meio fraco aquele dia. Ele não tinha almoçado nem tomado café da manhã, nem mesmo jantado no dia anterior. Aí a estrela, ploft, caiu de novo estatelada na terra. E desta vez, quem se aproximou dela foi a girafa, que ao ver aquela luz disse: "Ai, que maravilha! Uma fogueira para eu me esquentar." A estrela, já desanimada, disse: "Eu já falei, eu não sou uma fogueira, eu sou uma estrela celestial." Então contou toda a história. Depois de ouvi-la, a girafa falou: "Olha, eu sei como posso ajudá-la. Você segura no meu pescoço, eu vou correr, correr, então eu vou balançar o meu pescoço e lançar você para o céu." E foi exatamente isso que aconteceu. A estrela segurou no pescoço da girafa, que correu, correu, correu e jogou a estrela lá para o céu. Mas como a girafa também não estava forte naquele dia, a tentativa não deu muito certo. E a estrelinha veio caindo, caindo outra vez e ploft! Os animais da floresta já estavam em polvorosa com aquele clarão. Desta vez, quem se aproximou foi o porco-espinho, com aqueles espinhos bem penteados. Chegou perto e falou: "Ai, que maravilha! Uma fogueira para eu me esquentar." Nessa altura, a estrelinha já estava histérica e começou a gritar: "Eu não sou uma fogueira, eu sou uma estrela." E contou tudo outra vez ao porco-espinho, que acabou tendo uma ideia genial. E ele falou: "Olha, eu já sei. Você sobe em cima de mim e eu, como sou um lançador de espinhos excepcional, vou te lançar nos meus espinhos de voltas para o céu." "Mas os seus espinhos não vão me machucar?" perguntou a estrelinha preocupada. Não se preocupe. Você pode subir, suba com cuidado, que não vai acontecer nada," respondeu o porco-espinho. Ressabiada, a estrela subiu no porco-espinho. Ele começou a correr, correr e lançou os espinhos lá para o céu. Mas a verdade é que os espinhos de um porco-espinho não vão tão longe assim. E a estrelinha de novo, ploft! Desta vez, quem veio correndo em direção à estrela foi um touro, fazendo uma fumaceira. Quando chegou bufando perto da estrela, ele falou: que calor gostoso dessa fogueira!" E a estrelinha, que naquele momento já estava muito desanimada, disse: "Olha aqui, seu touro, eu não sou uma fogueira, coisa nenhuma. Eu sou uma estrela." Ela então lhe contou toda a história, dessa vez mais resumida, porque já estava cansada de repetir a mesma coisa tantas vezes. O touro ficou com pena da pobre estrelinha e queria ajudá-la de qualquer jeito e falou: "Você sabe, não é qualquer um que tem os chifres como os meus. Eles são muito úteis. Eu posso vir correndo e com uma chifrada eu faço você voar lá para o céu, de volta para sua casa. Você vai ver agora, vai dar certo." O touro distanciou muitíssimo e deu um impulso e saiu correndo, correndo, correndo
e deu uma chifrada na estrela. E ela voou, mas foi um voozinho rápido. Não foi para o céu coisíssima nenhuma. De novo, ploft. E de repente começou a chover e a estrelinha falou: essa não, era só o que me faltava. Além de estar aqui, de ter caído várias vezes, agora começa a chover? Foi então que do rio que ficava ali pertinho, de onde estava a estrelinha, saiu um jacaré muito, muito, muito grande. E ele foi chegando perto da estrelinha. Ele era enorme e nem gostou tanto daquele calor. Até fechou a boca e se enrolou todo. Então ele disse: que calor vem dessa fogueira! Além de muito desanimada, a estrelinha estava bem fraquinha e disse: ai, por favor, eu já disse, não sou uma fogueira, eu sou uma estrela celestial. O jacaré arregalou os olhões e ficou ouvindo atentamente a história daquela infeliz estrelinha, que àquela altura já tinha ficado imensa com a participação de um monte de bichos. O jacaré ouviu aquilo e disse: ah, mas nenhum desses bichos é poderoso como eu. Tenho esse rabão aqui. Dou uma rabada em você e você vai parar lá de volta na sua casa. Sem que a estrela pudesse pensar, o jacaré, com muita agilidade, deu uma violenta rabada na coitada, que num susto voou. Mas voltar para casa que é bom, nada. Mais uma vez, ploft! Foi parar logo adiante. Ela ficou ali parada um tempo até que apareceu uma mosquinha. Normal, compridinha, uma mosquinha toda esbaforida, que batia suas asas muito rapidamente e que logo foi falando: ai, que maravilha! Que coisa gostosa! Que fogueira agradável! Mais uma vez, a estrelinha foi dizendo que não era uma fogueira e todo o resto da história. A mosquinha ficou consternada, com dor no coração de ouvir aquela história. Ficou tão triste que até chorou. Concluiu que não conseguiria resolver aquele caso sozinha e chamou todas as moscas que conhecia. Elas fizeram então uma grande reunião moscal. Ficaram todas ali, zunindo e conversando. Cada uma dava uma sugestão diferente, até que uma teve uma ideia espetacular. E se nós todas juntas carregássemos essa estrelinha até o céu? Ah! A ideia foi aplaudida. Todas concordaram, até a estrela também gostou. Elas então combinaram que iriam contar até 3 e a estrela deveria pular e as mosquinhas entrariam embaixo e num voo coletivo a levariam para casa. Contaram 1, 2, 3 e a estrela saltou, mas ela deu um impulso muito fraco e caiu de novo estatelada no chão. Ploft! Então as mosquinhas disseram: escuta, você quase nos amassou. Pule mais alto da próxima vez. De novo, 1, 2, 3. E a estrela pulou bem alto e as mosquinhas entraram embaixo dela. Devagar e com muita dificuldade foram levando a estrelinha para o céu. Demoraram muitas horas. Saíram da terra de dia e chegaram no céu à noite. A noite estava escura e não tinha lua naquela noite. A mamãe estrela fez uma festa enorme quando viu a sua filha. Beijou-a, abraçou-a muito, muito, e as duas se abraçaram e pularam, e a estrelinha contou as novidades.
falou de todos os bichos. A mamãe falou que tinha visto tudo o que aconteceu lá do céu. A conversa estava tão animada que as duas não tinham notado que as mosquinhas, que estavam paradas, desanimadas, olhando para elas. Mas a mamãe estrela se deu conta e disse para as mosquinhas: "Muito obrigada! Eu estava me esquecendo de agradecer vocês. Vocês salvaram a minha filha. Querem tomar alguma coisa? Um chazinho celestial? Querem comer um pedacinho de bolo?" "Não, não, obrigada. Na verdade, a gente só quer voltar para casa, mas está muito escuro e a gente não enxerga o caminho", explicou uma das mosquinhas. A mamãe estrela pensou um pouco em como resolver aquela situação e disse: "Olha, acho que tive uma ideia para solucionar esse probleminha. Façam uma fila na minha frente." As mosquinhas imediatamente formaram uma fila. "Agora, virem de costas para mim." Elas foram se virando de costas para a mamãe estrela, que foi dando uma cuspidinha no traseiro de cada uma. Pá, pá, pá. E os traseiros ficaram iluminados, deixando as mosquinhas muito felizes. Elas então se despediram da família estrela e voltaram iluminadas para a terra. Foi assim que surgiram os vagalumes. E até hoje eles ficam por aí, iluminando um canto, outro da floresta. Uma estrela brilhou e essa história terminou. O programa de hoje está chegando ao fim, mas a gente pode continuar na sua companhia. Basta acessar as nossas redes sociais e continuar acompanhando a nossa programação. O endereço está aqui na tela e amanhã nos encontramos no mesmo horário, aqui na TBO.